Juízes 2, a morte de Josué. Diz assim, ó, Juízes 2:6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram. Eita, perdão, gente. Meu Kindle foi para o Salmo 145. De vez em quando ele faz isso, né? Ele faz isso. Então eu vou comprar uma Bíblia e parar de usá-lo, porque eu já estou com muita raiva. Juízes 2:6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança e em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Até aqui a leitura da palavra. A última vez que eu estava aqui, a gente viu, né, Josué 1, sobre as conquistas do Reino do Sul e do Reino do Norte, né? E quais foram as que se deram melhor? Reino do Sul ou as tribos do Sul, na verdade, ou tribo do Norte? Quais se deram melhor? E aí? Quem conquistou mais, né? Quem agradou mais o Senhor? Foi a do Sul ou a do Norte? Do Sul. Isso, elas estavam obedecendo ali piamente ao Senhor. E como eu disse a vocês, a história de Juízes é uma história de ciclos. É que nem Apocalipse, né? Ela fala de Apocalipse fala de um mesmo evento, só que vai aprofundando. Juízes não, Juízes é cronológico, mas só que ela fala de eventos de idolatria, arrependimento, depois idolatria, arrependimento. É assim que Juízes trabalha. E o povo estava aqui, a gente está vendo aqui uma geração de apostasia. Veja, quando Josué estava vivo, na época de Josué, o povo estava bem. Era um período bom, um período de adoração ao Senhor, e eles oravam, e quando eles desobedeciam, eles perdiam algumas batalhas, mas quando eles se mantinham fiéis, a maioria, eles ganhavam as batalhas. Então o livro de Josué era um livro do povo ali se mantendo fiel a Deus. E depois da sua morte, ele vai dizer, olha, ainda ficaram os anciãos, que a gente pode chamar de presbíteros aqui. Ainda ficaram os presbíteros aqui, eles estavam vivos, eles estavam liderando o povo e eles estavam servindo ao Senhor. Mas aí a partir do versículo 10, ele diz assim, toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dessa geração de Josué e os anciãos, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Aquela geração se foi
E ele está dizendo que se levantou uma geração aqui que não conhecia mais um Senhor. Como assim? Como assim? Aquela geração, depois dos anciãos, não conhecia mais o Senhor. Eles não tinham os presbíteros lá? Eles não tinham os anciãos? E aí? O que foi que aconteceu aqui? O que é que vocês acham? Os pais passarem para os filhos a respeito do Deus de Israel, A continuidade, né? pela falta de... Os pais ensinaram os filhos, não? Quem era o dever. E esse dever, né? Porque veja, quando ele fala de geração aqui, geração, né? A próxima geração não conhecia o Senhor. Ele está dizendo assim, olha, teve Josué, teve os anciãos, eles morreram. E, claro, Josué e os anciãos, vocês acham que o Josué e os anciãos passaram tudo que eles sabiam para os filhos? Tudo sobre Deus, tudo sobre a lei? Será que eles passaram ou não? Provavelmente, só que aí faltou liderança também. Certo. Mas aí então, os anciãos e Josué passaram, ou não? Provavelmente. Então, essa é a ideia. Eles passaram, mas naquela geração, os pais agora cresceram e não passaram para os filhos. Entendeu? Essa foi a questão. Eles passaram e morreram. Qual era a função deles agora? Passarem para os filhos, os líderes passarem e aquilo ali continuar. Mas não aconteceu isso. Quando eles cresceram, não começou a existir um desprendimento, a falta de obrigação de passar Deus, sua lei, o seu amor, o que ele fez na vida de Josué, na vida de Moisés, na vida do seu povo. E eles pararam de fazer isso aí, certo? Então, quem foi que falhou nisso? Duas modalidades. Os pais, claro, e os líderes religiosos. Que quem ficou no lugar desses anciãos também começaram a não se importar, certo? Então, essa é a ideia. A gente deve passar isso para a futura geração, passar isso. Olha o cuidado, olha o que é que vai acontecer, porque simplesmente eles não vão virar ateus que não vão fazer nada. Aqui o negócio vai começar a piorar, vai gerar uma idolatria séria, ok? Então, é isso, a preocupação que a gente deve ter com o departamento infantil, a preocupação que a gente deve ter com as nossas crianças, a preocupação que a gente deve ter com famílias novas que entram na nossa igreja, e eles entenderem a verdade e estarem pareados com a gente, é algo fundamental e é algo que vai desgraçar aqui a nação de Israel, certo? Então, veja, nós não vamos converter as crianças, certo? A gente não vai converter os filhos, os nossos filhos a gente não tem esse poder, mas a gente vai instruí-los, a gente vai fazer a nossa parte. Porque o fato é, conversão é individual. Pode existir, infelizmente, podem existir filhos nossos que eles não sejam salvos, que eles vão crescer, eles não vão querer ter intimidade com Deus. Isso pode acontecer? Claro. Isso pode acontecer. Mas não é por causa dessa informação que a gente vai deixar de passar o evangelho para eles. Porque nós somos uma família da aliança. É isso que a gente aprendeu aqui. Eles correm esses riscos, mas isso não é desculpa para a gente fazer concessão, empregar a palavra, em passar para essa geração. Olha o que vai acontecer. Versículo 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a quem? Aos Baalins. Baalins. Ou seja, culto de promiscuidade. Começaram a existir aqui na nação de Israel o que na Bíblia nós chamamos de prostitutas cultuais, porque os Baalins, eles eram deuses de imoralidade. Desculpa para praticar imoralidade, eles colocavam isso dentro do culto. Culto com sacrifício humano e imoralidade. Como é que essa geração, que é uma geração aqui após Josué,
ela vai começar a praticar isso. Exatamente. Então, é uma ideia de que a gente não pode descansar. É uma coisa muito séria. Não existe na igreja preocupações com a próxima geração. Com o que é que está sendo ensinado. Conta qualquer coisa para a criança aí, conta uma historinha. Aí quando ela crescer e tiver maturidade, ela vai entender. Quando ela crescer e tiver... Agora não. Agora é uma coisa mais superficial. Não existe uma preocupação com a próxima geração. É triste isso, olha. A gente vê presbíteros, a gente vê diáconos, a gente vê pastores que a sua família não está na igreja. Não estou dizendo que é para todo mundo. Não. O pastor Eduardo, então todo mundo tem que estar na igreja, mas eles crescem, o presbítero tem 3, 4 filhos e nenhum deles está na igreja. Só ele tá ele e a esposa, só. Tá o pastor e a esposa, só. Mas os filhos, teve 3, teve 4, os netos, tá todo mundo fora. Qual é o problema? Será que o problema só foi... Nenhum deles é salvo, ele caiu essa infelicidade aí de... olha, a igreja percebe, viu? A igreja percebe quando ele só se preocupou com a geração dele. A igreja sabe disso. Existe uma grande despreocupação em não manter uma família na aliança de Deus, no pacto de Deus. E isso é o que vai desgraçar Israel. Abra lá em 2 Reis 20. É algo que a gente viu em Isaías agora há pouco. A despreocupação ali do rei Ezequias. 2 Reis 20, 16 a 19. Alguém pode ler aí? 2 Reis 20, 16 a 19. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Enquanto eu viver, vai estar tudo bem. Mas, quando eu morrer, aí o problema é dos meus filhos. Aí o problema é da minha geração. E Ezequias teve um filho chamado Manassés. Um homem que ele derruba tudo que Ezequias edificara ao Senhor no governo dele, Manassés manda derrubar. Manassés odiava o Senhor. Odiava. Claramente ele queria fazer o contrário do que o pai dele fazia. Ou seja, Ezequias instruiu o filho dele com essa fala que ele fez aqui. Ele disse aqui: não, vai haver a paz em meus dias, então tá tudo bem. E a ordem que Deus deu a ele antes de dizer que ele ia morrer foi: põe em ordem a tua casa. É interessante isso. Ele diz assim, primeira coisa que Deus diz a ele através de Isaías: com essa dor você vai morrer. Mas antes disso ele vai dizer assim: com essa doença que você está, você vai morrer. Antes disso ele diz assim: põe em ordem a tua casa. E ele só ouviu o castigo e clamou pelo castigo, e Deus livra ele, e ele não faz o que Deus mandou. Põe em ordem a casa dele. Voltando lá para Juízes 2, 19 e 20, vai dizer assim: mas quando... Vê que interessante, 2, 19 e 20. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque esse povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também não os expulsarei mais
de diante de nenhum deles das nações que Josué deixou quando morreu. Olha, Deus reage à situação com uma ira santa e com uma ira amorosa. Deus se ira com o pecado, mas Deus não é um juiz frouxo. A gente está cansado de juiz frouxo. E Israel só ganhava porque o Senhor fazia eles vencerem. Esse era o ciclo. Volte lá para o versículo 14. Versículo 14 vai dizer assim, ó. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que atacavam e roubavam. Olha, a ira e o amor do Senhor, e isso vai acontecer direto. Ele se ira, e ele fazia o povo perder, e ele fazia o povo cair nas mãos dos ladrões, ele fazia o povo entrar, como diz aqui, em aperto. E logo depois ele levantava juízes, líderes aqui, para salvar o seu povo. Ele se irava, o povo apertava, ele levantava um juiz, o juiz organizava, vencia, e ficava lá e organizava, mas o que é que acontecia? O juiz morria. Quando o juiz morria, o povo voltava para a idolatria. Voltava para a idolatria. Diferente de Baal e Astarote, diferente desses deuses que eram criados, esses deuses eles não tinham misericórdia. Esses deuses eles não perdoavam ninguém, não existia um perdão. Olha, é um ciclo. Por que Israel insiste na idolatria? É um ciclo. O povo peca, Deus envia os inimigos. Eles sofrem e estão em aperto. Deus manda os juízes. Os juízes libertam o povo, reinam e governam. É isso que a gente vai ver no livro de Juízes. Quando os juízes morrem, o povo voltava para a idolatria. É assim o livro todo. Diga. Eu lembrei, isso foi porque Israel não expulsou todos os cananeus, como o Senhor mandou? Exatamente, é o que a gente justamente viu no capítulo 1. É a não expulsão, é não conviver com eles. Aí o que é que estava acontecendo aqui? Começou. Aí eles adorar os Baalins, Astarote, Baal. De onde foi que eles pegaram esses deuses? Daqueles que eles deixaram morar lá na terra. É exatamente isso. Certo? É como se o capítulo 2... o que é um trailer? Um trailer é uma amostra grátis do filme. Ele vai pegar as melhores cenas ali, colocar em 3 minutos e vai fazer você comprar o ingresso, né? É o trailer. Pronto. Juízes 2 é um trailer. Ele está mostrando aqui, ele está resumindo aqui o que é que vai acontecer o livro todo. Certo? É um resumo, é um refrão do que é Juízes. E olha o que a palavra diz. Quando eles voltavam para a idolatria, Deus ia lá e salvava eles. Mas quando eles voltavam piores. Eles faziam pior. Eles pararam de ouvir a palavra de Deus. Aí a próxima geração começou a adorar os outros deuses. A próxima geração casou a filha dele com outra. A próxima geração sacrifica os filhos. Vai piorando. Vai piorando. Vai piorando. Esse é o caminho da idolatria. E Deus santo e justo, santo e justo e misericordioso. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo da cruz do Calvário. Esse é o ciclo. É o ciclo da ira e da misericórdia. Ira sobre o Cordeiro, misericórdia sobre nós. Esse é o ciclo. Como é que Deus... A gente falou isso da última vez que eu estive aqui. Deus ele se encontra num dilema, né? Como é que eu vou cumprir a minha aliança para com vocês? Esse é o questionamento que Deus faz perante o anjo ali no início do capítulo 2. Como é que eu vou cumprir a minha aliança para com vocês se vocês só fazem pecar? A resposta disso é Jesus Cristo. É aquele que veio cumprir de forma plena.
A igreja passa por ciclos. Ciclos é algo natural na nossa vida. Não só existem ciclos de pecado. A gente passa por ciclos, os anos que vão passar. A gente vai passar por ciclos de bonança e ciclos de tempestade. Essa é a igreja. A gente vai passar por um ciclo aqui de mais programação. Agora a gente está assistindo jogos, né? E mais programação. Aí depois ciclos de mais de trabalho mesmo, onde a gente só vai se ver ali no domingo, tá mais apertado. O início do ano é mais frenético, é uma coisa mais... Aí depois vai amenizando, vai acalmando. A gente já está entrando no ciclo do Natal, do Ano Novo. São ciclos. Ciclos são algo naturais. O que não é natural é ciclo de pecado. É a gente pecar, aí Deus perdoar, aí a gente piorar e a gente piorar. Isso aqui não é natural. Isso aqui não pode ser encarado como normal. É normal, a igreja peca, Deus perdoa, a igreja peca de novo. Não, de forma nenhuma. Olha como isso vai piorando. Por exemplo, vão aí no capítulo 3, versículo 6. 3:6. Alguém lê, por favor. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses. Primeiro eles deixaram eles ficar. Depois eles começaram eu quero adorar a Deus e a Baal. Eu quero adorar a Deus e a Astarote. Depois, rapaz, a menina de fulano é tão simpática. Vou deixar ela casar com o meu filho. Olha, é um declínio aqui. Nossa igreja permitir, deixar, achar bonito os nossos filhos se relacionarem com filhos que não são da igreja, que não são da aliança, que não estão comprometidos com a palavra, é um sinal de que a igreja está indo mal. É um sinal de que a igreja está indo mal. E algo interessante é que, quando eles estavam saindo do Egito, né, eles tiveram aquela história lá de 32, a queda do bezerro. Em Êxodo 34, Deus falou assim: vocês vão entrar na terra e, para não acontecer que vocês se corrompam, não casem com pessoas de outros povos. Vocês têm que expulsar os povos da terra para não casar. Então, expulsar é o meio, mas o problema central era não casar com os ímpios. Certo. E aí, assim, eles estão fazendo essa... Estão concretizando isso, né? O ponto, né, central da proibição. Eles iam fazer guerras com os povos, espalhar, para não darem os filhos em casamento. E aqui Essa a questão central, era a maior problemática. Não era simplesmente matar os ímpios, tirar os ímpios da terra. Era não ter essa mistura de povos, né? Sim. Vai desembocar no ponto misturar. Sim. E aqui a gente está vendo essa... É a concretização. Josué morre, os anciãos morrem, ninguém se preocupa em continuar a palavra de Deus, e aí ninguém expulsou o povo, deixa eles ficarem. É a concretização. Às vezes os adolescentes lá da Memorial ficavam dizendo: rapaz, mas eu cresci com fulana é tão chata, eu não gosto dela não sei o que, cresci com ela. Às vezes as meninas de fora da igreja parecem ser mais simpáticas. Os meninos de fora da igreja são mais descolados, sei lá, são mais simpáticos. Mas a gente não pode considerar isso. Por quê? Porque as pessoas de fora, elas vão destruir o lar dos nossos filhos. Essas pessoas de fora, elas vão entrar na igreja e elas vão começar a dar ideias que não são ideias bíblicas. Elas vão começar, e é isso que a gente tem, é negociação de culto com... Por que isso acontece? Porque as pessoas de dentro da igreja estão casando com as pessoas de fora da igreja. Então, veja que o trabalho desses juízes não era suficiente. É que nem o sacerdote morria, aí tinha que substituir. É que nem a lei cerimonial, tinha que ficar fazendo. Esses juízes iam lá, Deus levantava, mas eles morriam.
e voltava à idolatria. Eles precisavam do maior juiz aqui. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou para sempre. Assim como o sacerdote, assim como os sacrifícios, assim como os juízes. Precisamos de um sacerdote que não morra. Precisamos de um juiz que não morra. Esse é Cristo. Então é isso. Aqui é meio que um resumo do que a gente vai ver. A gente vai ver esses juízes sendo levantados, juízes que não eram perfeitos. A gente vai ver muitos pecados escancarados desses juízes, mas Deus trabalhando na vida deles e depois eles morrendo e o povo voltando à idolatria. E aí a situação, ela piorando, até a gente chegar no ápice ali da depravação, porque o livro de Juízes não acaba muito bem, não. Acaba num período de trevas, até a gente chegar ali no 19, 20 e 21 ali, que aí a gente vai ver a que ponto chegou a idolatria de Israel. Certo? Mas é isso, vamos seguindo a partir dos próximos estudos. Amém? Algum comentário? Algo a acrescentar? Tranquilo? Algo interessante, velho, é que a gente vê assim algo terrível que perdeu ser uma geração, né? E a gente já acompanhou várias igrejas, né, que perderam gerações de igrejas, né? Isso, acho que uma grande alerta para nós é a gente, às vezes, como a doutrina faz diferença, né? Porque se a gente tiver uma mentalidade bem católica, que essa mentalidade que entrou no meio evangélico, que a criança é pura, que a criança está sendo trazida para a igreja, ela vai estar ali no meio do ambiente do povo de Deus, e ela naturalmente ela vai ser um crente como seus pais a gente vai perder os nossos filhos, né? Porque a gente não entendeu o problema. O problema é que o nosso filho precisa de redenção. Sim. E aí, esse é o ponto. Como é que se explica uma grande geração que vai para a igreja e de repente ele abandona? Sim. Eles não conheceram o Senhor, eles não foram redimidos, né? E aí quando um pai entende que ele tem um filho que criou na igreja, mas que ele é pecador, que ele é culpado, que ele precisa se arrepender, ele ao entender o problema, ele vai reagir conforme o que ele entendeu o problema, ele vai ensinar a Bíblia, ele vai chamar o filho para orar, ele vai disciplinar o filho, porque ele vê ali que existe um problema e ele vai reagir conforme a intensidade. Se a gente não vê um problema, a gente não age. A intensidade da nossa reação é compatível com a intensidade da nossa percepção do problema. Então, quando a gente trata o nosso filho como se ele fosse inocente, como se ele não tivesse de aprender, como se ele só vai ser criado ali no ambiente e vai seguir o fluxo, o natural é ele se afastar, o natural é ele não ficar. Esse é o natural. O caminho natural, o nosso filho ele nasce incrédulo. Então o natural ele continua incrédulo. Aí o antinatural é haver a redenção. É o caminho da conversão. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a agir conforme essa doutrina, né, que é uma doutrina que não está no coração de muitas igrejas. Né? Várias igrejas entendem que as crianças são inocentes, que as crianças não têm problema. Sim. Né? Igrejas evangélicas tradicionais, elas defendem essa percepção, né? E aí não trabalham o pecado das crianças. Não trabalham. Porque elas não pecam, entendeu? São anjinhos, né? O pessoal fala... Ui. É muito interessante o livro, né? O Pastoreando o Coração da Criança e o Instruindo o Coração da Criança, do Terry Tripp. É fantástico a abordagem dele, né? Ele fala que muitas vezes você, quando atua apenas no comportamento externo da criança, você pode até educar ele e fazer com que seja uma criança educada, mas pessoas educadas vão para o inferno, entendeu? O inferno está cheio de pessoas educadas, de bons cidadãos. O que você precisa entender é que o coração do seu, como o pastor Rodrigo falou, o coração do seu filho é pecador, é depravado. Então, não adianta você simplesmente educar o exterior. Você precisa, como o livro fala,
todos os dias pregar o evangelho ao seu filho, porque o seu filho não é crente. Seu filho não é crente. Então, não adianta você simplesmente, e eu digo isso com temor e tremor, porque, poxa, é um desafio enorme criar uma criança para a glória de Deus, mas você apenas tratar a parte externa e ter um bom comportamento do seu filho, isso daí é o mínimo, é o básico que a sociedade, o mundano lá fora consegue. O difícil mesmo é ter o diferencial de pregar o evangelho todos os dias e fazer o que o mundano lá fora não consegue. Que é exatamente pregar o evangelho e não acontecer isso daí de perder uma geração. Que os senhores falaram, né? Os três, há alguns anos atrás, né, quando eu e Ana, a gente veio ao presbiterianismo, a gente estava na praia e encontramos uma outra pessoa, os jovens, que já fizeram parte da igreja que nós frequentávamos. E aí eu e Ana, a gente disse, poxa, eles realmente foram para o mundo. E eu e Ana, a gente começou a contabilizar os filhos, tá certo? Dessas pessoas que nós passamos quase 20 anos lá. Num total de entre 40 e 50, né? Acho que foram 46 crianças e adolescentes que frequentaram. E só 3 continuaram. E uma delas filha do pastor. 3! E sabe, a gente ficou realmente, como é que pode? Só 3 da nossa igreja que continuam. A geração foi embora. Veja que, assim, não é que seja pecado isso, você pegar um pastor de outra igreja, um pastor reformado para compor a sua igreja e liderar a sua igreja, mas o quão seria abençoador que os nossos futuros líderes fossem as crianças que estão crescendo na nossa igreja, não é? Os futuros presbíteros, essa é a ordem natural, não é? Futuros presbíteros, diáconos e até pastores mesmo. Você tem uma igreja, por exemplo, com 200, 300 membros que tem que pegar pastor de fora e muitas vezes, eu sofri um pouco na pele isso, mas nem tanto, porque eu não nasci na minha antiga igreja, mas assim, você de não dar o devido respeito e o devido valor àqueles que cresceram na igreja, entendeu? Você dá valor a quem veio de fora muito mais do que aquele que cresceu lá e entende, talvez, poxa, cresceu lá, viu todas as dificuldades. Eu acho que é claro que não é pecado você pegar uma pessoa de fora, de forma, se ela for reformada, se ela tiver a liderança tem que ter o cuidado com a doutrina, mas quão mais excelente é você valorizar os da casa e aquele ali cresceu ali na doutrina e agora ele vai liderar a igreja que ele cresceu. Olha, talvez o benefício que a igreja teria. Então acho que essa é a visão que a gente deve ter, não é? de cuidado das nossas crianças, da futura geração, para eles serem os líderes da nossa igreja, né? Também é um mau costume que até o povo Sim. faz, tem. No caso clássico é tipo, eu tenho um filho e eu quero que ele seja médico, quero que ele seja jogador. Uhum. Mas já começa essa cultura dele De você. É a preocupação, né? Por que as pessoas não podem ser pastor? Não É. necessariamente ser pastor, ser líder de uma igreja. Mas, tipo, de imediato você pensa logo no meu tipo de situação profissional para a vida do seu filho Sim, e esquece da vida espiritual deles. exatamente. Ele, assim, eu peguei um pai esse ano na conferência dos pais, né? Que ele disse assim, Eduardo, eu conheço meu filho. E se ele focar nos estudos esse ano, especificamente pelo que aconteceu com a minha família, um bocado de coisa lá, se ele focar nos estudos esse ano, se eu ficar forçando ele a isso, eu vou perder ele na igreja. Então ele disse a mim, eu escolhi ele valorizar muito mais a igreja do que o estudo esse ano e reprovar, e próximo ano eu volto com os estudos com ele. Ele disse, eu sei, porque eu cheguei para ele, olha as notas do seu filho, porque ele disse, não, Eduardo, é porque aconteceu isso e isso na minha família,
E aí eu estou valorizando muito mais a igreja e deixando para lá praticamente os estudos. Ele vai reprovar, eu foco nele em Cristo e depois ele volta a estudar. Porque o principal é ele não sair da igreja. Eu não quero que ele saia da igreja. Menino, eu fiquei impressionado. Eu disse, caramba, que visão, né? Isso é... Veja, isso eu presenciava muito, porque eu trabalhei com adolescentes. Ano de vestibular, você não via a criança, você não via o adolescente, você não vê ela. Porque acabou. É aquele negócio, ó, esse ano esquece a igreja. Vai focar na sua profissão. É uma preocupação muito maior com isso. É claro que a gente deve ter a preocupação, é óbvio, mas é colocar assim, veja, é exemplo fácil. Meu filho pode nem ser crente, mas ele vai ser do esporte. Entendeu? Ele pode nem ser crente, mas ele vai ser torcer, ele vai pro estádio, ele vai torcer como eu. A minha paixão é muito mais que ele seja um fã de futebol do que ele seja crente. Entendeu? E olha, a gente que é pai, é fácil se inclinar para isso. A gente acha que a gente tá longe disso. Não, eu vou fazer. Mas a gente quer que, entendeu? Ela goste das coisas que Isabel gosta, das coisas que eu gosto. Mas em primeiro lugar tem que ser amar a Cristo. Amém? Mais alguma coisa? Beleza? Então vamos encerrar por hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ricamente, pelo estudo da Tua Palavra, pelo Teu Evangelho que fala aos nossos corações. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos instrui a guiar essa igreja, porque se não for pela Tua instrução, se não for pelo Teu guiar em nossas vidas, nós não vamos conseguir, porque somos pecadores, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos dá maturidade na Tua Palavra de continuar essa igreja, de liderar essa igreja. Esteja conosco. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.